Paz, amor, muita luz a todos. Meu nome é Paulo, terapeuta energético. Estou de volta para falar hoje sobre obsessores. Este tema é um tema muito amplo e fica difícil falar de forma precisa todos os detalhes. Por isso eu especifiquei alguns pontos mais importantes e vou colocar aqui para vocês hoje. No caso, são os pontos em que considero mais úteis para nosso conhecimento e aprendermos a lidar com essa questão. Os obsessores, temos vários tipos de obsessores, se pudermos classificá-los, né? Na realidade, são pessoas em estados de desequilíbrio energético e vibracional, devido a comportamento, estado de consciência e caráter. Mas cada um age de uma forma de acordo com seu estado de consciência. O obsessor mais comum e mais abundante no astral são os obsessores energéticos, né? Vampiros. Por que eu chamo eles de vampiros? Porque eles são espíritos que buscam os vivos atrás de suas energias. Muitos desses obsessores vampiros, eles são viciados, pode ser álcool, drogas, sexo, comida, ou simplesmente apegados à matéria, querem sentir a matéria, querem perceber o mundo físico, não querem desvincular do mundo físico. Esses seres buscam se manter próximos a alguém que possua singularidade energética com eles e os alimentar energeticamente e os alimentando também e saciando eles das necessidades físicas que eles possuíam quando encarnados e não conseguem desapegar no mundo espiritual. Esse obsessor pode ser um viciado ou alguém que não consegue se desvincular da família, por exemplo, ou alguém muito apegado na matéria, aos bens, aos pertences. Então eles ficam próximo de pessoas singulares a eles, só que pessoas encarnadas, que vão acabar alimentando energeticamente eles e eles vão se perpetuando naquela condição que eles querem estar. Por exemplo, é muito comum uma pessoa viciada em álcool ter várias entidades espirituais alcoólatras se alimentando da energia do álcool através daquele viciado vivo. Ou, por exemplo, num ambiente de muita promiscuidade, várias entidades espirituais ficam nesse ambiente, captando e absorvendo energia produzida pelas pessoas que estão ali. Posso afirmar que esse tipo de obsessor é o mais abundante e é o que mais se encontra em todos os lugares, em todos os ambientes. Imagina como fica uma pessoa que é altamente viciada em álcool. Quando ela desencarna, o grau de vício dela amplia-se muitas vezes e acaba se tornando insuportável a distância daquele vício em que ela possui. Mais detalhes sobre esse tipo de vampirização está no vídeo Vampirização parte 2. Convido a todos que não viu a dar uma olhadinha, que vai entrar mais detalhes do que estou entrando aqui nesse áudio. Bom, além dos vampirizadores energéticos, nós temos os vingadores, ou podemos chamar de obsessores kármicos. Obsessores kármicos são obsessores que guardam uma mágoa, um ressentimento, um ponto de ira ou muita raiva, ódio de uma outra pessoa e a encontra encarnada, ou seja, esse ser está desencarnado, que ao encontrar um antigo inimigo
ou alguém que ela julga que lhe deve algo, que ela tem uma revolta muito grande contra em uma vivência passada, ela fica ali perseguindo esta pessoa encarnada, usando de todos os recursos possíveis que ela adquiriu no mundo espiritual para perturbar e atormentar esta pessoa encarnada. Nos meus atendimentos é muito comum eu encontrar, no caso, pessoas com distúrbios mentais muito fortes, por exemplo, dupla personalidade, perca de controle contínuo, às vezes pessoas muito atormentadas. E isso é muito comum acontecer principalmente em médiums. Por quê? Imagine uma pessoa que te odeia, gritando, falando na sua cabeça constantemente. Se você não ouve ela de forma nenhuma, aquilo só vai entrar no seu inconsciente e te influenciar de forma inconsciente, que é uma técnica obsessiva. Eles vão repetindo constantemente coisas na mente da pessoa, né? E a mente da pessoa vai transmitindo para o consciente, aí ela tem a escolha de aceitar ou não aceitar aquela sugestão. Mas e se a pessoa é médium e ela já tem uma tendência de conseguir ouvir essa falácia na mente dela? Agora imagine essa pessoa com várias entidades espirituais falando constantemente na mente dela e ela ouvindo esta falácia na mente dela. Ela enlouquece. Existem muitos casos de pessoas que ficam internadas em manicômios e perdem totalmente o controle de si mesmo, que são casos que são ditos pela psicologia de esquizofrenia. Existe a esquizofrenia totalmente mental? Sim, existe. Mas muitas delas, poderia dizer até a maioria delas, são casos de obsessão sobre médiums. Por quê? Porque o médium ele consegue perceber mais o mundo astral e desta forma um ataque obsessivo de forma intensa perturba a mente dele de tal forma, porque ele consegue perceber esta perturbação, que ele enlouquece. Imagine você ouvindo 2, 3 pessoas falando na tua cabeça constantemente dia e noite sem parar. Como é que ficaria a tua cabeça hoje? Dá para imaginar o que essas pessoas passam, né? E são casos que um tratamento mais ligado no âmbito energético e espiritual conseguiria resolver de forma prática e bem rápido. Além desses obsessores kármicos, nós temos os obsessores vindo por magia. Esse tipo de obsessor são obsessores bem negativos, em que são enviados através de rituais magísticos, de pactos realizados pelas pessoas que vão procurar esse tipo de recurso. E essas pessoas acham que a oferenda que estão fazendo é o acordo que o obsessor está pedindo. Na verdade, não. Quando uma pessoa faz uma oferenda a uma entidade desse tipo, ela está permitindo ao ser trevoso a se ligar com ela. Se ligar com ela para quê? Para fornecer energia para este ser se manter no mundo astral, ou seja, no umbral em que ele vive. Esses seres, né, no caso ligado à magia, é como uma sociedade. Nessa sociedade existem escravos que trabalham para eles, existem chefes de falange, magos negros, entidades espirituais específicas de certos tipos de trabalho. Tudo isso utilizando a moeda de quem está solicitando a magia e do alvo desta magia. Bom, o assunto da magia, eu vou fazer um áudio específico sobre ele, o qual vai explicar um pouquinho melhor a mecânica do funcionamento de uma magia negra, ou até a magia branca também. Continuando no assunto principal, né? Vou falar um pouquinho agora como é que age esses obsessores. No umbral, como eu já falei anteriormente, existem sociedades completas
de entidades trevosas. E essas entidades trevosas, esta sociedade, existem também até cursos em que um ensina para o outro maneiras de agir, como ser, técnicas de obsessão, e vai seguindo a lista. Não sei se vocês já ouviram falar da Escola dos Vingadores, é muito falada nos livros espíritas kardecistas, que existe essa escola em que ensina os seres desencarnados do nível umbralino a lidarem com as energias e meios de chegar até os obsediados. Porque na realidade essas pessoas que são ensinadas acabam servindo aos chefes de falanges que organizam esses cursos, porque eles se beneficiam deste tipo de trabalho realizado por outros. É como uma empresa em que terceiriza a função. Eles vão selecionando grupos, né? Vão fazendo trabalhos de obsessão, de ligações energéticas, do mais amplo métodos possíveis, né? E isso vai fornecendo energia e moeda, como fosse um enriquecer do umbral com a energia humana como moeda. Entrando nas técnicas utilizadas pelos obsessores, no caso os obsessores mais trevosos e conscientes, que é o assunto desse momento, existem técnicas de magia, que eles usam magia no próprio astral. Há muitos casos que eu trato de pessoas que sofrem ataques de magia, mas essa magia não foi feita no plano físico, e sim por obsessores kármicos ligados à magia no mundo astral. Isso acontece muito também. Existem as obsessões diretas, né, em que a pessoa se aproxima dessa vítima e vai influenciando ela, primeiramente, a negatividade. Por exemplo, usado sempre o que tem dentro da pessoa para aprisionar ela mesma. Digamos que é uma pessoa que tem uma leve tendência ou gosta de álcool. O álcool é uma coisa muito comum, eu tenho usado mais como exemplo, né? E é o mais fácil também. Ela pega esse pequeno desejo que ele tem de álcool e vai potencializando esse desejo de álcool. Como? Com ideias mentais. Ideias mentais de que forma? Por exemplo, imagina uma pessoa falando no seu ouvido: nossa, com esse calor, uma cervejinha bem gelada cai bem, né? E só que vai repetindo isso várias vezes. O nosso consciente não capta essas mensagens, mas o inconsciente da pessoa que está sendo alvo desse obsessor pega, ele capta a mensagem. Daí caberá à pessoa a fazer a escolha de aceitar ou não aceitar esta sugestão. Por isso que o vício é uma das induções mais agradáveis para um obsessor, pois quando a pessoa cai no vício, se negativa pelo uso constante de algum entorpecente, esta pessoa já vai atrair vampiros energéticos de forma natural, ela já vai começar a densificar a sua energia e fica um acesso fácil para a entidade obsessora que está querendo atingi-la. Por isso que a tendência de uma pessoa obsediada cair em vício é muito grande, a não ser que ela já não tenha nenhuma ligação com esses vícios. Assim, não será usado como fonte gatilho para ter acesso à entidade. Por que essa entidade tenta fazer isso? Porque ela precisa ter algum ponto de encaixe. Qual que é esse ponto de encaixe? Algo em que ela produza de forma negativa, em que abra a porta de acesso dessa entidade a ela. Por quê? O alvo ele tem que ter a mesma vibração, o mesmo tom vibracional com este ser obsessor para que ele possa agir na vida dessa pessoa. Ou seja, influenciar tendências, influenciar decisões, envolver todo o campo eletromagnético desta pessoa, assim para controlar a vida dessa pessoa. Essa é a intenção de um obsessor kármico, no caso aí, né? Também tem a questão de magias, né, que é usada no astral, e muitas vezes a própria presença do obsessor próximo à pessoa já é o suficiente para influenciar negativamente essa pessoa.
podemos dizer, uma entidade negativa em que sinta muita raiva, muito ódio. A presença dela próximo a essa vítima vai transmitir as emoções que esse obsessor tem para essa vítima. E gradativamente essa vítima vai sintonizando a sua energia com o obsessor. Como ponto-chave, dá para perceber que, na maioria das vezes, o início de um processo obsessivo sempre começa com a indução mental. A indução mental é um meio em que se consegue provocar desequilíbrio no alvo e, com esse desequilíbrio, gerar sintonia com este ser e esse ser conseguir ter um acesso livre ao campo energético dessa pessoa. A indução mental é um tipo de obsessão que é usado inicialmente que não há defesa. Mas como não há defesa? Não há defesa. Não tem barreira para você colocar que impeça uma indução mental. A única barreira é a sua escolha. É como você está sentado pensando em uma pessoa qualquer, aí vem uma ideia na sua mente. Essa pessoa não presta. Aí a sua mente calcula assim, não presta do quê? Essa pessoa é excepcional, muito legal, já conversei muito com ela, conheço ela há muito tempo. Isso não tem nada a ver. Você corta. Essa pessoa não presta pode ter sido uma indução mental. E essa indução mental, você simplesmente a desconectou de sua mente. Por quê? Você simplesmente não acreditou nessa indução mental. Por quê? A sua mente não achou nenhum parâmetro que diga que essa pessoa não presta. Por isso que ficou fácil para você se livrar dessa indução. Mas se por acaso nessa indução exista algo e que você tenha medo. Vamos jogar o exemplo de que você está tendo um relacionamento com uma pessoa que você gosta muito, uma pessoa bem legal para sua vida, vocês estão se dando bem e você tem um certo apego a essa pessoa e tem medo de perdê-la. Ok, como diz uns provérbios antigos, né? Quem gosta tem medo de perder, né? E um pouco de ciúmes é normal. Mas e se esse ciúmes for potencializado por uma indução mental a ponto de tornar psicótico? O seu relacionamento vai ser destruído. Esse tipo de indução é muito usada com a intenção de separar casais, desestruturar famílias. Casos, como eu já tenho pego, que é muito comum, um casal sofrer ataque por magia vindo por um ex ou uma ex do casal, ou por alguém com inveja daquela família, ou por alguém querendo se vingar de algo por esta família e querendo desestruturar a família para se vingar por algo ou por pura inveja. Aí faz um ritual de magia negra e a atuação das entidades espirituais enviadas por esse ritual vai trabalhar exatamente esse ponto, que é um ponto muito frágil em relacionamentos. A pessoa ela tem um ciúmes do seu ente, né? E esse ciúmes é potencializado. Por exemplo, o rapaz está na praia junto com ela, olhando o horizonte, e a moça, né, o cônjuge dele, já começa a achar que ele está olhando para outras mulheres. Esse ser começa a falar na orelha dela, por exemplo. Um tipo de indução mental. Ele está aqui na praia, mas está nem aí para você, só está olhando para as outras. Será que ele tem outra também? Se ele olha para as outras aqui, olha para as outras na casa, quando ele está trabalhando, será que não tem um caso com alguém? Aí começa a jogar um monte de ideias na mente dela. Como ela já tem os ciúmes, a mente dela pensa junto com as frases lançadas na mente dela. E ela vai ter duas escolhas: aceita a sugestão ou não aceita. Assim a mente da pessoa começa a ficar girando, e lentamente ela começa a deduzir coisas da onde não existe. O rapaz, digamos que seja o casal, e esse casal seja alvo, né?
O rapaz se atrasou para voltar para casa porque aconteceu um engarrafamento no trânsito. E ela, no tempo em que espera ele chegar em casa, digamos que ela já esteja em casa antes dele, né? Não vamos dizer que só ele trabalha, né? Ela começa a pensar, ele está atrasado porque ele está conversando com alguém, ou porque ele está em algum encontro, ou ele está de paquera com alguém, e a mente dela fica matutando. E muitos desses pensamentos começam a ser dados por esses seres obsessivos. E aí é a hora que os ciúmes começam a aumentar. Aí ele chega em casa, fala um comentário qualquer, digamos ele fala A, ela vai entender B, porque a mente dela já está impregnada com induções negativas e começa a discussão do casal. Esse é um tipo de magia que é utilizado e geralmente essas magias vai obsessor. Ok. E então, qual o objetivo disso? Qual a vantagem do ser que está fazendo esse trabalho contra esse casal? Simplesmente energia. Se ele conseguiu se aproximar da família, alguma abertura ele encontrou. Algum ponto de chave de energia em que ele achou, ele conseguiu chegar até ali. E ele está fazendo isso aí para quê? Para desestruturar e baixar vibracionalmente o casal. Quanto mais baixado a energia desse casal, mais turbulência eles tiverem, mais acesso ele vai ter para poder conseguir provocar mais turbulência até alcançar o seu objetivo. E juntamente com esse objetivo gera emoções de raivas, mágoas, rancores, e essas emoções deixam a tonalidade vibracional deles singular com o do obsessor. Com essa singularidade ele se alimenta da energia desse alvo. E ao mesmo tempo, quem enviou essa entidade já está por livre-arbítrio ligada a esta entidade. Ou seja, ele ganhou 2 usinas de energia gratuitas e que vai ficar sempre com ele. E essa ligação será mantida enquanto ambos se mantêm com energia baixa. Digamos que esse casal se harmoniza, eleva a sua vibração, esse ser fica tentando durante um certo tempo até que o efeito dessa magia passa, que pode durar em média 7 anos, 10 anos, 20 anos, depende muito do tipo de ritual e também da singularidade do casal que está com esse obsessor. Passou o prazo, o obsessor vai embora e fica ligado somente com quem enviou a magia. E se separou, tá, beleza. Separou, o casal pode ter elevado seu padrão vibracional, mesmo separado, levado a vida, se ajustado, e esse obsessor, depois de um certo tempo, sem ter contato com eles, se mantém afastado e não vai mais ter acesso a ele. Bom, não tem como ter acesso, vou embora. Mas e se ele conseguir uma singularidade, algum ponto-chave em que o mantenha ligado? Ele vai ficar ligado em um desses cônjuges ou nos 2 durante muitos e muitos anos, ou sempre, enquanto ele conseguir manter o padrão vibracional dessas pessoas baixas. Por isso que quando uma magia é enviada, não interessa o motivo, se é amarração, se é separar casal. Os obsessores ficam ligados a essas pessoas sempre. Existem implantes energéticos, existem cunhas mentais que colocam que a pessoa fica com um pensamento obsessivo. Ou seja, essa pessoa que for usar os ciúmes, por exemplo, ela fica num ciclo vicioso de todo relacionamento ter ciúmes excessivo. Enquanto não for limpado essa energia, ela não vai conseguir recondicionar a mente dela, a não ser que ela consiga quebrar esse padrão vibracional por força própria, que, digo sinceramente, é bem trabalhoso. Sempre me surgem casos para tratamento desse tipo de coisa. Pessoas que sofreram um ataque de magia a um longo período anterior e ela fica sendo acompanhada por um obsessor que se ligou a ela nesse período e ela, de forma natural ou pela própria fé ou conexão divina, não conseguiu se desvincular desse ser. Bom, isso aí eu falei um caso de um obsessor enviado por magia. Qual a diferença de um obsessor enviado por magia para um obsessor em que ele simplesmente quis atingir esse casal para sugar energia, que são os obsessores trevosos que não estão ligados a essa linha? A diferença é que o obsessor enviado por magia, ele não está sozinho. Ele tem toda uma falange junto com ele de entidades espirituais, cada um com uma específica função, em que
trabalham-se as energias e a mente de um grupo inteiro. Por exemplo, para trabalhar a prosperidade dessa pessoa, toda vez que ela for fechar um negócio, ela influencia patrões, ela influencia os negócios, influencia a venda, compra, interfere em tudo. Para quê? Para destruir essa pessoa financeiramente. No caso, uma pessoa recebendo um ataque de obsessores por magia. Ou até relacionamentos. Toda vez que ela for ter um relacionamento, ela tenta desestruturar esse relacionamento. Porque é um acordo feito com a pessoa que contratou essa energia. Porque essa pessoa que contratou essa energia já está dando o pagamento dela, que é ela mesma. Claro que ela acha que é a oferenda que ela fez e os reais que deu para o pai de santo lá, no caso desse local que faz magia negra, para fazer essa magia negativa. Mas na realidade o pagamento é ela mesma. Então essa entidade contratada por magia, ela é mais insistente. Agora, as outras entidades vampiras normais que se encontram com frequência, que é mais comum, sempre vai haver dessas entidades tentando ter acesso conosco. É muito comum. Elas insistem por um certo tempo e simplesmente se afastam, não conseguem. Porque elas estão atrás de você porque estão vendo uma marmita. Um meio de alimento, um meio de se divertir, um meio de lazer, um meio de roubar a sua energia e saciar a sua vontade de vícios, desejos, etc. Tá, se você não fornece isso para ela, ela simplesmente para de tentar, vai tentar outra pessoa mais fácil. Quanto mais energia a pessoa tem, mais tentativas de invasão existe, que é o caso de médiuns. Um médium, por exemplo, ele sempre vai ter tentativas. Por isso dessa orientação da indução mental. E a primeira tentativa é sempre a indução mental. A indução mental de induzir a pessoa ao negativo. Largar da religiosidade, largar do contato com o divino, entrar numa linha mais de vício, entrar numa linha de competição, de raiva, mágoas, sentimentos negativos. Se a entidade espiritual conseguiu negativar essa pessoa, esse médium, todo aquele banquete que esse médium fornece em grande quantidade, porque o médium fornece muita energia, ficará à disposição para essa entidade e de outras que vão chegando, aproveitando o buraco que aquela conseguiu abrir. E é assim, é muito comum esse tipo de obsessão. E não precisa ser médium para receber esse tipo de obsessão. Simplesmente vai ter. Um belo dia você está um pouco negativado devido a problemas e esse problema baixou um pouco sua vibração. Você estava num determinado lugar, uma entidade viu você ali e começou a te seguir. Nossa, esse cara, eu acho que eu consigo ter acesso a ele. Essa entidade começa a te perseguir, percebe-se que na sua casa não tem proteção nenhuma, porque talvez você não tenha um ponto de energia na sua casa, como um hábito religioso de oração na sua própria casa. Aí então ela consegue entrar na sua casa facilmente e com o tempo ela vai incentivando aquela sensação que você estava tendo que ela encontrou e até ela conseguir a singularidade e conseguir fazer a ligação energética com você. A partir deste momento essa entidade fará parte da sua família e continuará te perseguindo sempre, não no intuito de perseguir para te prejudicar, mas no intuito de sempre te manter apto a fornecer energia a ela. Para você estar apto a fornecer energia a ela, você tem que manter um padrão vibracional mais baixo. Então ela sempre vai induzir esse padrão vibracional mais baixo. E esse padrão pode estar relacionado a problemas financeiros, a problemas de relacionamento, a doenças, turbulências de forma geral, como amizade, problemas emocionais, frustrações. Tudo aquilo que for te levar para um padrão vibracional mais baixo vai ser usado. Ou simplesmente induzir você a continuar tendo este comportamento de raiva, de competição, de agressividade. Isso aí já é o suficiente para manter uma entidade ligada a você. Por isso as sábias palavras de Jesus que diz: orai e vigiai. Lembrem-se disso. Então, gente, devo finalizar aqui, que já está longo o áudio. Vou passar algumas explicações sobre proteção do lar, autoproteção,
limpeza energética pessoal, limpeza da casa, limpeza de ambientes de trabalho. Serão assuntos que eu vou tratar futuramente em mais áudios e espero que ajude a todos. No demais, agradeço a atenção de todos, peço que deem like nos vídeos, que ajuda a divulgar o canal para que mais pessoas saibam e aprendam sobre esses assuntos. Se inscrevam para poder receber aviso de quando é lançado um novo vídeo. Paz, amor e muita luz para todos.